Graça e paz, meus queridos. Mais um Realicast hoje com o casal Reginaldo Leite e Maria. Eu vou transmitir aqui 2 folhas de currículo do De pessoal. formação. Deixa eu dizer, olha. Ele é professor, empreendedor, empresário, coach, formado em Química, pós-graduado em Gestão Ambiental, Direito Educacional, tecnólogo em Análise de Sistema, MBA Executivo em Coach. Ultimamente está atuando no Conselho Municipal de Educação, lá em Limoeiro, e ex-secretário de Educação em Anadia, uma cidade próxima a de Limoeiro e de Arapiraca. Então, esse é o currículo do Reginaldo Leite. Maria é professora, formada em Letras Português, pós-graduada em Educação Inclusiva, mestrando em Ciência da Educação, gestora, ela já foi gestora em Educação do Brasil Alfabetizado, gestora no país, né? Gestora No município, do município, e está coordenadora da educação infantil no município de Limoeiro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Caio. Como eu falei para vocês, pessoal, que a gente traria aqui pessoas com autoridade no que se refere à educação. Nós trouxemos esse casal aqui porque eles têm muito a agregar a nós, não é? Que falamos e tratamos com outras pessoas e com você aí de casa também, não é? Porque, afinal de contas, a educação se inicia em casa. É um processo que a gente leva para a vida inteira. Não existe já aprendi tudo da educação. Não é um processo finito, é um processo infinito. E vocês estão aqui para nos provar isso, porque o Reginaldo tem, juntamente com a Maria, um currículo super extenso. E ele estava nos confessando aqui que, pela vontade dele, ainda iria muito além. Reginaldo, conta um pouquinho para nós do seu processo, de como se deu essa paixão pela educação, por estudar. Fala um pouquinho para a gente. Minha paixão por estudar vem desde a minha infância com o desejo de ser cientista. Era o sonho que eu tinha quando criança e que eu observava muito. Eu gostava de pegar materiais descartados, que a minha mãe passou um período prestando serviço na saúde, ali no serviço de enfermagem, e o material que vencia, ela colocava lá no cantinho, e eu, querendo ser cientista, pegava alguma bula, algum remédio, fazia lá umas experiências. E quando fui crescendo, eu sempre tive antenado na parte de ciências naturais, né? Ciências da natureza me encantava, sempre me encantaram. E então eu ficava com esse desejo, só que não tinha acesso. E, inclusive, o meu início foi um pouquinho demorado para poder eu começar a ler. Eu entrei aos 7 anos na escola. Naquela época era um pouquinho mais, né, um pouquinho mais difícil do que hoje. E eu só comecei a ler aos 11 anos, quando eu me deparei com uma aula que eu achei fabulosa, falando sobre dígrafos, com a professora Lucinha, na época. Era um nerd mesmo, sobre dígrafos, hein? Dígrafos. E foi quando me chamou a atenção. Porque quando eu ia para a escola, quando eu estava nas aulas, eu não via nada de interessante. Eu não conseguia entender a linguagem, né? Mas naquela aula, e ali ficou marcada até hoje, foi quando eu comecei a juntar, a entender. A partir dali, eu segui em frente e não fui mais reprovado, né? Apesar da idade já um pouquinho avançada, mas eu fiquei nesse desejo de seguir a área das ciências, até que cheguei na faculdade de Química, né? Licenciatura em Química. No entanto, fui tendo contato com filosofia, então com as áreas humanas, e aí eu fui mudando um pouco, até que hoje eu estou bem afastado da área de química, né? Então eu saí
numa trajetória que mantém o sonho desde cedo, que era trabalhar na área, né, das ciências e tecnologia. Eu sonhava em fazer algo relacionado, e eu lembro que uma vez um tio meu visitando a gente, eu falei assim, eu quero ser, não era técnico em informática, eletrônica, alguma coisa assim. Ele disse, não, isso aí tá assim, ó, é muito cheio, não tem futuro. E eu Se afastou. me afastei, eu peguei aquela fala dele e desisti. E também, assim, naquele período, o acesso era bem, bem difícil, né? Não tinha localmente, e eu não me via viajando para fora sozinho para ir fazer uma faculdade, qualquer curso muito distante, né? Em São Paulo ou qualquer outro local. Mas me mantive e, enfim, segui, né, nessa linha E ali, hoje e acabei, né, me mantive sempre trabalhando com pessoas, mas sempre com a tecnologia ali do lado, né? Então, pegou pelas ciências da natureza e foi para as ciências humanas, porque se tornou coach, tem uma empresa de tecnologia, né? Aliás, sim. várias empresas de tecnologia, e foi para as ciências humanas. Maria, a sua relação com a educação? A minha relação com a educação é uma história um pouco diferente. Eu aprendi a ler cedo, mas Essa já foi mais nerd, né? mas eu não Daqui a pouco eu assim, complemento. não foi na escola que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler em casa com a minha mãe e com o meu pai. Apesar do meu pai só saber assinar o nome, ele me ensinou a ler. E você pode perguntar como? Ele ensinou você a ler o nome dele. Não. Sem ele saber, ele Foi, ensinou. foi. Porque eu, naquele tempo, vendia literatura de cordel na feira. Sim. E ele gostava muito de poesia, daquela rima que existe na literatura de cordel. Então, ele comprava os livros de literatura de cordel, levava para casa, a minha mãe lia, mas ela só tem um fundamental e incompleto. No entanto, queriam educar os filhos, né? Que aprendessem a ler, que seguissem um caminho diferente, sem ser o caminho da roça, da agricultura. E ela me ensinou o alfabeto, e eu ia juntando as letras e lendo com muita dificuldade a literatura de cordel. E como ele me ajudou e me ensinou também a ler como ela, ele deduzia pelo meu gaguejar, juntando as sílabas, qual era a palavra diante do contexto. Então ele dizia e eu repetia. Ele sempre gostou, e até hoje ele conta muitas histórias e repete, claro, né? Quem conta a história tem a repetição. Então ele colocava para ler várias vezes e eu começava a ler fluentemente aquele livro, porque ia memorizando. E com esse memorizar, depois de um período, ele chamava vizinhos para me ouvir lendo a literatura de cordel. Então ele me incentivou, me inspirou e me ensinou também, assim como a minha mãe. Por isso que a senhora é comunicadora desse jeito. Aí eu aprendi a ler muito cedo, mas para a escola só fui com 9 anos, porque eu sou, né, pequena, muito pequenininha, e eu era muito menor, então eles tinham medo que os meninos brincando me machucassem, então me colocaram na escola tardiamente, com 9 anos. Maravilha. E a minha entrada mesmo na educação pública, ela se deu não diretamente pela minha vontade, que eu não tinha, eu não me percebia, não me via como um professor, porque eu era muito introvertido, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Dentro de casa era tagarela, um pé fora de casa, mudo. Totalmente, eu não conseguia me comunicar externamente. E eu fui para São Paulo um período, e quando voltei, tinha uma vaga para trabalhar a turma de jovens e adultos lá no povoado de Genipapo, e fui convidado. Eu entrei na associação
e fiquei no movimento da associação do Genipapo, e depois recebi o convite. Mas, assim, eu só tinha o ensino fundamental na época, e surgiu essa vaga, e eu fiquei calculando. Além de eu não ter coragem de falar com as pessoas, né, eu não tinha essa desenvoltura, o outro detalhe era o valor do salário. Era R$ 40 por mês, aí ficava, mas assim, né, dois problemas aí, para mim. E a minha mãe disse assim, mas vai atrapalhar o serviço da roça? Eu disse, não vai atrapalhar porque é à noite. Pega um período, um pouquinho da noite, dá para ir. Aí fiquei pensando, mas e a minha coragem para chegar lá e dar aula? Depois de 2 semanas, não apareceu outro interessado na vaga, e aí eu resolvi aceitar. Então, assim foi a minha entrada na educação, né, como colaborador da educação pública. Como eu sempre tive o desejo de estudar, e nesse período, eu estava fora da sala, fora dos estudos, né? Estava fora da escola, então eu aproveitei, peguei, e aí, claro, precisava continuar estudando. No ano seguinte iniciou-se o Fundef, foi instituído o Fundef, e dos 40 passou para R$ 160. Já no ano seguinte. Olha, me animei. Você estava reclamando, né, do Melhorou. dinheiro, e o dinheiro melhorou. E também, com isso... Rapaz, sua vida só está relacionada ao real, é porque o homem tem meio mundo de empresa, gosta de dinheiro, né, o homem? E aí também o município precisou, todos os municípios, né, que estavam com irregularidade na questão do pessoal contratado, precisou fazer o concurso público. E aí, claro, eu já estava lá, me inscrevi, e teve todo um incentivo para todos os professores na época, e eu aproveitei, graças a Deus. Eu digo que eu soube aproveitar a oportunidade, e aí, no ano seguinte, eu estava entrando ali, após 2 anos eu consegui entrar na faculdade e seguir. Então, fiz o concurso, me regularizei, fiquei efetivo até hoje, não é? E, enfim, foi esse o iniciozinho ali para que eu entrasse aí na educação. Você tem quantos anos vocês, né? Maria, você tem quantos anos de sala de aula? Que está na educação? Trabalhando. 22 anos, 23 por aí. E você? 28. 28. Dentre esses 22 e esses 28, que eu vou somar, dá 50. Dentre esses 50 anos aqui. Quase da minha idade. Qual é o maior gargalo da educação? Ela andar conforme aquilo que a gente mais quer? Porque a gente sempre fala, os políticos, eles sempre falam de uma educação, a educação melhorar, educação ser boa, aí promete que vai melhorar a educação. O que é que falta para essa educação ela chegar no nível que esse povo tanto fala? O que é que falta? Na minha humilde opinião, Certo. né, a educação ela precisa de melhoramento sempre, porque não existe uma receita. Certo. Não existe, não é como fazer um bolo. Existe uma receita que, se você seguir, você vai chegar à produção de um excelente bolo com qualidade. Na educação se lida com vidas, com inteligências diferentes. Sim. Então, cada ser humano é único. Cada um aprende de uma forma. E em uma sala de aula não existe o homogêneo, existe o heterogêneo. E se no início do ano você pegar uma turma e pegar aqueles que você avalia ser os melhores e tornar ela homogênea,
igualzinho, no final do ano você vai ter uma turma heterogênea, porque o conhecimento não chega da mesma forma para cada indivíduo que está ali. São de formas diferentes. O que me inspira não lhe inspira, não inspira ela, não inspira o Reginaldo. Sim. Ele disse que foi através dos dígrafos o que inspirou ali, que instigou a aprendizagem realmente dele. E a mim, o que foi? Que eu já falei. E a você, o que foi? Então, são de formatos diferentes. Eu ainda estou procurando esse negócio, que eu não gosto muito de Não, estudar. mas você Eu não... gosto de ler, eu gosto de Então. observar as coisas, mas a educação institucional, ela não me encanta, mas antes ela me afasta dos livros. Se eu fosse pela educação institucional, eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz no segundo dia da faculdade foi brigar com o professor. Porque eu entrei numa faculdade de administração de empresas. Eu queria muito administração pública, mas eu tinha passado no Enem, aí era em Palmeiras. Aí eu via a dificuldade, né? Aí, o que é que acontece? Eu peguei e fui para a administração pública no particular. A administração de empresa no particular. Aí cheguei lá, o cara veio falar de Karl Marx e tal, da exploração do homem sobre o homem. Isso aí eu já tinha lido. Já tinha lido Karl Marx todinho, entendeu? Aí eu digo, tá certo, professor. A exploração do homem sobre o homem. Aí eu digo, e não diga se o senhor vai buscar esse mundo ideal de que o homem não vai explorar o homem se um precisa do outro. Né? Aí ele disse, não, porque o capitalismo, eu digo... Eu vim aqui porque eu sou do capitalismo, eu sou capitalista. Nós somos capitalistas. Não existe esse mundo ideal do socialismo, do comunismo, essa questão. E por aí ele só falava para quem queria ser empregado. Ah, você que vai administrar a empresa de não sei quem. Você que... Eu digo, não, eu quero administrar a minha própria empresa, o senhor tem que falar para mim também, porque aqui tem 5 ou 10 que quer administrar a sua própria empresa. Vieram aqui para pegar insights para aplicar dentro da sua empresa, não da empresa dos outros. O senhor não tem que falar para gerente, o senhor tem que falar para dono. Aí eu briguei com o cara. Na época que eu estava na faculdade, eu observava que tinha esse viés. O direcionamento não era para donos. E, inclusive tinha entre as falas da gente no dia a dia, saía a questão de que por que eu vou fazer administração se eu não tenho empresa? Se eu não tenho uma aproximação, e olha, se eu não tenho sequer aproximação com um dono de empresa. Então, isso se espalhava e afastava, né, as pessoas mesmo que tivesse desejo de fazer. Era um ponto, né? Claro, isso é ponto aí. E quando eu fui ler os livros, aí eles queriam formular a mesma matemática para empresas diferentes. E é isso que a senhora vai concluir agora o que você está dizendo. Esses dias eu já conheço um texto há um certo tempo que tem um professor lá, a imagem de um professor, e ele propõe que vários animais, por exemplo, façam o teste de voo. E lá tem um elefante, tem vários animais, sim. Tem a ave, tem a galinha, então ele propõe uma avaliação única, que talvez tenha sido isso, que não lhe inspira a seguir ali sistematicamente, porque na educação existe uma sistemática, e ele propõe apenas um tipo de avaliação. Então, como o elefante vai voar? Sim. Né? No entanto, Caio, é necessário ter uma sistemática. Por quê? Porque é através daquela sistemática que você vai chegar no ponto que você quer. Você vai ver vários vieses, vários componentes. Ele vai falar para um administrador, ele não está falando para o dono. No entanto, o dono precisa ter esse conhecimento. E talvez você não tenha a paciência do trilhar o caminho.
Você quer chegar mais no seu objetivo, no seu propósito lá na frente. É porque eu sou muito imediatista, né? E Eu não gosto de também, longo prazo. Talvez. e também tem um outro detalhe que tem uma diferença, é quando você está numa instituição que é acadêmica, né, que ela está voltada para a formação de professores, tem um trato totalmente diferente daquela que está voltada direto para a formação do profissional que vai lidar com aquela profissão. Sim. Formar professor em administração de empresas é muito diferente de formar um administrador de empresas. Então, mesmo que... Aí eu estou falando pelo que estou imaginando agora, pelo menos na época que eu estava na faculdade, a aptidão da instituição que eu estava não era para bacharel, e sim para professores, né? Era magistério. Então, isso muda os resultados. Aí, quando você vai lá esperando algo, que é o que acontece, inclusive, com a grande maioria, né, dos alunos que sonham com a profissão, mas quando entram na faculdade, então já sofrem uma frustração, porque enxergam aquilo que não enxergavam antes, né? A gente gera expectativas e quando entra na faculdade, essas expectativas nem sempre elas são atendidas, não é? Isso porque está tudo de acordo com a nossa expectativa. E aí você passou por isso. Você gerou uma expectativa, mas entrou lá e não conseguiu. Foi decepcionante. Aí você sofreu, e é um processo natural. Aí, como a Maria colocou aqui, você não teve paciência de passar pelo processo. Quando a gente está num processo de aprendizagem, o que acontece muito? Tem muito conhecimento, muito conteúdo que não está diretamente ligado ao nosso objeto, né? Ao nosso objetivo. A gente julga, pelo menos, que não tem. Ou, de verdade, não tem uma ligação direta, tem uma ligação indireta. Por exemplo, alguns conteúdos de matemáticas, a gente estuda, sofre ali para entender, para resolver questões. Para nunca usá-lo. Para nunca usar. Mas a gente não usa ali diretamente. Mas a gente usa a base do raciocínio para resolver outras questões. Então, quando a gente... Olhando assim fica mais bonito. Porra. Não é? Mas é isso mesmo. E aí eu sempre falava com meus alunos, olha, vocês estão olhando a matemática, por exemplo, eu estava dando aula de física, o pessoal reclamando muito da matemática, mas aí eu lembrava, matemática é uma ferramenta para você usar em outras áreas da vida. Matemática sozinha, ela não existe, não tem um sentido para matemática sozinha. Ela tem sentido quando ela resolve questões da vida prática. Certo. E assim acontece com algumas outras disciplinas que a gente estuda. Vocês são coordenadores, vocês foram coordenadores, são coordenadores, o senhor está no Conselho Municipal, a senhora é coordenadora de Educação Infantil, mas já passou por outras coordenações, pelo que a senhora vinha falando. Eu tenho uma certa crítica no que se refere ao trabalho extra-classe dos professores. Então, o trabalho em classe, né, com os alunos e tal, leva as ferramentas, leva ali o trabalho. A Franciele fazia muito isso. Mas o extra-classe, depois de sair da sala de aula, de dar o show do professor, porque é um show que o professor tem que dar, ele vai sofrer na frente de um computador para encher planilhas desnecessárias, que eu acredito que é desnecessário, porque vai medir aluno por aluno, e também tem a questão dessas formações que eu fui numa formação, fiquei na frente lá, a Franciele estava na formação. Tanta baboseira no mundo, a Franciele pode até falar nessa questão que ela quer. Mas eu digo, Jesus, isso aí não vai ajudar na sala de aula de jeito nenhum, mesmo de gente hipócrita, eu acho. Tá entendendo?
lá na frente falando o mesmo mundo de coisas inúteis que não vai ser colocado dentro da sala de aula, não vai ser implementado. E os professores estão lá só pela obrigação. Pela obrigação de estar, porque o professor sabe que aquilo ali é só para aquelas pessoas que estão lá se amostrando. A maioria. Esse é o seu pensamento. Não, foi o que eu ouvi. É o que eu certo. ouvi. Então você falou o que você ouviu eu do não falo público, do que eu acho, por exemplo. porque eu não sou professor. Certo. Mas eu já observei isso também. E aí posso... no caso, quando a gente presta um concurso, existe lá no edital já a explicação com relação a essas atribuições e competências extra-classe, fora da escola, que é o momento de planejamento, de estudo. E aí a teoria, eu li em algum lugar que a teoria é a semente, a prática é o fruto. Então, eu preciso da teoria, que é o que está sendo passado lá, e tudo aquilo também que eu leio nos livros é a teoria. Mas que para ela ter sentido, eu preciso colocar em prática. A formação, ela é isso. Vem a teoria, para mim dar base, enquanto professor, de praticar com meus alunos, colocar em prática. Então, eu não vejo formação, seminário, dentre outras coisas que nomeiem uma forma de estar desperdiçando tempo. Eu vejo como a base para estruturar o meu trabalho em sala de aula. E eu sou apaixonada pela sala de aula, sabe, Caio? Eu estou em coordenação, mas quando eu entrei, eu ainda passei 2 anos em sala de aula, lá no Conceição. Inclusive, eu trabalhei com você. Eu era lá professora de língua portuguesa em 2009. E você estava na disciplina da escola Conceição. E eu trabalhei 2 anos, mesmo estando em coordenação na Secretaria de Educação, porque o que me realiza muito é a sala de aula. Eu sou apaixonada pela minha turma, por estar ali trabalhando e fazendo com que eles desenvolvam mais conhecimento dentro do conhecimento que eles já têm, que eles já trazem. Só que eu permaneci porque, na maioria, eu permaneci porque eu vejo que lá na coordenação eu estou desenvolvendo um papel maior do que o papel lá da sala de aula. Tomando conta de mais pessoas. Eu estou trabalhando com pessoas para que elas se multipliquem, se apaixonem mais ainda também pela educação. Eu gosto muito da área da educação. Hoje eu tenho, na minha vida, eu recebi uma dádiva que é também estar no mundo do negócio com meu esposo, vendo o empreendedorismo, a função, o porquê se empreende, a importância de empreender, né? Mas a educação, ela é apaixonante. Trabalhar na educação não significa que não é empreender, né? É empreender. É verdade. Mas, só voltando para a sua fala, que você só fez uma transmissão. Planejar, levar dever de casa para a escola para corrigir os deveres, as provas que eu passo, avaliar, nós somos avaliadores, você é avaliador nato. Você avaliou também, quando você viu a formação. Nós todos somos avaliadores, mas essa sistemática de colocar no papel, de corrigir o dever do aluno, ela é feita lá para voltar como retorno para a sala de aula. Por quê? Porque não é só através de uma avaliação que eu meço o conhecimento do meu aluno. O professor, ele precisa ter na mente que ali é apenas uma parte, né? E que a qualitativa, ela sobrepõe a quantitativa. Então, eu preciso avaliar, medir e me
autoavaliar todos os dias. Então, aquilo que eu estou preenchendo, que são fichas, que é o diário, que é me planejando para conseguir administrar uma aula lá na sala, são necessárias. Não é... Sobrecarrega o professor para que ele chegue mais cansado dentro da sala de aula e faça o que ele tem de fazer? Não. Depende do senso de planejamento dele. Entendeu? O professor... E é necessário, sabe, Caio? Eu vou citar um exemplo aqui. Que são destinadas para isso. Tem. Né? A legislação, ela abriu o espaço para que o professor tivesse lá um momento em casa também. Fora, faz parte. Ou dentro da escola, mas fora da sala de aula. Né? Em conjunto com os demais colegas de trabalho. Essa fala do Caio... Desculpe interromper, mas tudo bem. Tranquilo, fiquem à vontade. Aqui é assim, é o bate-papo. Me remete muito, assim, à questão de que nós temos uma hierarquia na educação. E todos nós estamos abaixo da hierarquia municipal. E nós temos gestores que, ora, cobram muitas atribuições, porque nós sabemos de todas as outras coisas que a gente tem que colocar na nossa sala de aula, que vai além do ler e escrever. Sim. Nós precisamos trabalhar a educação comportamental, nós precisamos trabalhar deveres cívicos com os alunos, organização do ambiente e tudo isso. E isso que o Caio ele falou, eu acho que remete a mim, assim, eu sou jovem, saí da faculdade jovem, entrei na sala de aula jovem. Então, a minha vontade era fazer que o meu aluno, que eu desse o meu show, como ele nomeou aqui, que eu fizesse o meu aluno ler e escrever o mais rápido possível. Só que muitas horas eu ficava afadigada de assistir pessoas que não se atualizavam para me fazer melhorar as minhas ideias de multiplicar na vida do meu aluno a ponto de ele ler e escrever com mais facilidade. Mas você está falando isso de você ou de outra, do contexto geral? Eu estou falando da minha visão, porque pode ter sido que outras pessoas tiraram algum proveito de alguma formação dessa que, às vezes, eu acho desnecessário, mas, como a Maria falou, são várias mentes ali na sala, né? Sim. Aquela formadora pode ter falado algo que acrescentou na vida de alguém, mas não acrescentou na minha, porque, assim, eu imaginava e assim... Eu estou falando de uma ocasião que ele estava, que é essa que ele transmitiu aqui, a visão, que ele ficava às vezes me esperando sair da formação para a gente voltar para casa. Foi nesse momento que ele desejou tirar você da educação. Foi. E tirei, graças a Deus. E então, acontecia isso, de coisas que eu via assim, mas, poxa, isso ultrapassado. Pessoas que estavam na pasta da educação, que não eram da educação, que a sua formação era em outra área e queria trazer coisas para a educação do ensino fundamental, da educação infantil, a qual ela não tinha vivência. Então, a Maria só fala de educação, ela só fala daquilo qual ela tem o conhecimento, a aptidão para. Sim. O que ela já fez, o que ela já trabalhou, o que ela é formada para aquilo. Se colocar ela para fazer uma outra coisa fora da educação, talvez ela se saia muito bem, porque ela pesquisa. Mas há pessoas que não. Que nem a gente recebeu os convidados aqui a semana passada, e uma fala do Souza que me remeteu muito isso. Tem pessoas que querem o emprego, mas não querem o trabalho. Então, para que eu, como formadora, eu como multiplicadora do conhecimento, para os meus professores ter o brilho nos olhos, de fazer com que os alunos também tenham brilho nos olhos de aprender, eu preciso me capacitar e eu preciso trazer coisas úteis para a sala de aula. Não coisas que não vai acrescentar a vida do meu aluno, coisas difíceis, que às vezes tem coisas que os formadores trazem para a gente fazer que dá certo com uma turma pequena. Mas a educação pública, nós não temos uma turma pequena. Nós temos turmas grandes, numerosas, né, com muitas dificuldades, então não dá certo fazer aquilo ali para resolver o problema do meu aluno, que o principal, na minha visão, é fazer que ele leia e escreva e compreenda o que ele lê e o que ele escreve, para ele
né, ter um futuro, para ele compreender as coisas. E ingressar numa faculdade, ou empreender em alguma coisa, ou investir em alguma coisa, não é? Porque não só tem sucesso quem faz a faculdade em si. Sim. Tem pessoas que têm esse desejo, mas tem pessoas que já não têm, como o meu marido. E eu não posso dizer que ele não é uma pessoa de sucesso, porque nós, com a nossa empresa, já realizamos sonhos de muitas pessoas. E tem pessoas que o sonho é se formar, é estudar cada vez mais, é acrescentar na vida de outras pessoas como você, gosta de ver outras pessoas também aprendendo. Não é assim? Essa questão que o Caio falou não é uma questão que eu vejo que é geral, mas Sim. foi pontual, que aquela formadora, ela não era da educação, então ela não trouxe algo que acrescentou para mim, na minha visão, para minha sala de aula, para que eu fizesse que o meu aluno aprendesse com mais fluidez. Nós encontramos... Não, fica à vontade. Eu vou A gente complementar vai depois. observando que existem vários fatores que permeiam, né, a educação, a qualidade da educação. Você fez a pergunta aí em relação aos políticos, né? Eu vou relatar aqui uma experiência minha. Eu, naquele período lá, 2008, não, antes um pouco, 2005, por aí assim, eu estava dando aula ao ensino fundamental ali na 8ª série, na época, no ensino de ciências, e teve um seminário, como tem todos os anos, não é? O momento de planejamento, e eu fui para esse planejamento. Só que foi a proposta do momento, eu achei bem interessante, que ela fugiu de outras propostas, que era aquele formato pronto, e houve um tipo de seminário para que a gente criasse o próprio plano, né, o plano de trabalho ali para o bimestre seguinte, da nossa forma, construindo mesmo. Claro, com base nas diretrizes que a gente recebe, né? A gente recebe as diretrizes, a gente tem que obedecer à lei, né? A legislação educacional, tem que obedecer o regimento da instituição que a gente está trabalhando, né? O regimento escolar, e trabalhar as possibilidades para atingir o objetivo, que é desenvolver o aluno, né? Dentro ali do período que a gente está trabalhando. Então, eu, formado em Química, na época, preparei o meu plano de trabalho e fui fazer a apresentação. No final da apresentação, chegou o professor de português, de língua portuguesa, e falou para mim: você está no lugar errado. Você é das humanas. Eu disse que é. Mas eu me empolguei bastante com aquele trabalho. Mas, em paralelo, eu ouvi muita reclamação de colegas dizerem que aquilo dali era baboseira, que aquilo dali não se aplicava, que não precisava aquilo dali. Já eu me encantei. Certo. Eu tive a oportunidade de apresentar. Agora, de fato, naquele momento foi dada a oportunidade para que a gente apresentasse a própria construção. Hoje as formações são de quanto em quanto tempo? As formações... Ultimamente, pela Secretaria de Educação, tem sido a cada 2 por ano, por exemplo. Só que depende de programas, por exemplo, ou projetos, como eu faço parte hoje, eu e Magna, que é lá do PELEV, a irmã do Marcondes, nós duas estamos na pasta da educação infantil, e existe uma formação que nós estamos passando, que vão ter várias, né? Já aconteceram 2, 3 com a do planejamento do início do ano, que foi a semana, né, que trabalha com todas as áreas, desde a educação infantil ao EJA, né, e que forma a jornada pedagógica. Então, nós estamos conseguindo, enquanto secretaria, 2 ao ano, com exceção dos projetos que tem. O projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, que hoje chama-se recebe a sigla LEEI, né? A gente está trabalhando várias formações durante o ano, que vai contemplar o público que está com as turmas de 4 e 5 anos, crianças pequenas da educação infantil. E quando vocês abordam nessas formações, vocês abordam assim,
Qual é a dificuldade do professor? Dele trabalhar lá Às vezes com o aluno para que o aluno alcance o objetivo. Às vezes Porque é uma questão de herança. como vocês falaram, Também. e eu estou de acordo nessa questão de não ter uma receita pronta. Não, né? não tem. A receita pronta é chegar lá e fazer que no empreendedorismo. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Se não der certo, mesmo assim a gente tentou e deu certo do mesmo jeito porque a gente tentou. De chegar e olhar para o professor, porque eu vejo lá, a gente tem uma comunidade, a gente está numa comunidade que as pessoas têm como pobre, eu tenho como muito rica, entendeu? Que é o Juá e a Jurema. Eu tenho como muito rica. As pessoas têm como pobre, eu tenho como muito rica. Porque a diversidade lá é muito bacana, muito interessante. E a cultura vem mudando nos últimos 5 anos, vem mudando para a glória de Deus, né? Vem mudando muito. Os jovens, os nossos jovens, os jovens que a gente toma conta, eles estão buscando mais a se tornar mais inteligente, principalmente na área aquilo a qual a gente está tentando levar, que é a área religiosa, a área da fé, da crença, da existência, e que eles podem mais, tá entendendo? Tem um ditado da gente que eu posso mais, eu posso muito mais, entendeu? E eles podem mais, eles podem ser os doutores de amanhã, eles podem ser os advogados de amanhã, eles podem ser os donos das reluz amanhã, né? Eles podem ser os grandes empreendedores de amanhã. Mas só que cada um tem uma especificidade. Já a gente está com os jovens do Peleve também, as jovens do Peleve já tem uma cultura mais diferente. Já é uma cultura mais rica, só que em muitos momentos muito pobre. Aí você tocou num ponto bem interessante da educação global. A educação traz as diretrizes que vêm de cima, na hierarquia, e aí você se depara com populações de uma mesma região, do mesmo município, mas que você percebe diferença ali na cultura, porque essa diferença ela é fruto do desenvolvimento de longos anos, não é? Da dinâmica da população. E aí quando você pega a receita, por isso que não existe a receita pronta para funcionar na educação, porque se você levar o modelo empacotado, vai funcionar em uma comunidade e não vai funcionar na outra comunidade. E isso é sentido também, inclusive, em informações, se elas vêm prontas de fora, que às vezes acontece, ou acontecia mais, quando vem um modelo, ele vem um modelo ali como se fosse uma receita, ele poderia estar trazendo. Então, se tem pessoas de várias comunidades diferentes, que têm sentimentos, sensações diferentes, e vai olhar como se fosse uma receita pronta aqui, a pessoa já se sente excluída. Então, ela não consegue abraçar a ideia. Pode acontecer isso também, é um dos fatores que precisa assim, uma constante movimentação no sentido de abraçar essas diferenças. Que a educação venha, né, ao longo dos últimos anos, principalmente, vem mudando, vem procurando reconhecer essas diferenças, tem muitas aberturas, bem diferente de anos atrás, que era uma coisa muito rígida, muito fechada. Tá? O mesmo modelo era para todo mundo. E hoje em dia já não é mais assim. Então já se concebe que não é possível aplicar o mesmo modelo para todo mundo. Mesmo sendo dentro de um município pequeno, independente, às vezes até dentro de uma comunidade um pouco maior. Se ela tiver mais de uma unidade escolar, então já tem públicos diferentes ali em suas questões sociais. Sim. Aí é onde eu vejo que nós, eu falo como professora, devemos colocar em prática a nossa sensibilidade ao nosso aluno, né? Eu, como mãe, se eu tiver 3 filhos, eu vou saber a característica de cada filho, não é? Porque eles não vão vir iguais. E eu, como professora, ali um ano inteiro, todos os dias, durante um período, né? Na semana, no mês, no ano, eu vou conhecer o aluno. Então, eu vou saber que o João, ele aprende de uma forma diferente do André.
e trabalhar o mesmo conteúdo ou a mesma habilidade de maneira diferente para que aquele aluno alcance. O meu aluno ele aprende ouvindo, o outro aluno aprende fazendo, o outro aluno aprende me vendo fazer, como, não é? Isso. Então, Os modelos de aprendizagem. Isso. E aí, que eu vejo que nas formações, eu só vou voltar só essa vez, deveria ser passado mais essas questões. Perdão, nunca lembro de desligar o remédio. Que a gente, como os professores, às vezes, vem de uma formação que não se encaixa totalmente. Eu tô fazendo essa faculdade porque é o que me dá um emprego mais rápido lá onde eu moro. E aí, se a gente tem essa formação que coloca o brilho nos nossos olhos, esse professor que fez a faculdade por acaso vai conseguir encontrar uma paixão para poder transmitir os conhecimentos ali para as crianças que a ela for entregue. Eu vou pedir licença para colocar uma situação. Imagine 20 anos atrás, você ter, assim, várias pessoas precisando de emprego, vereadores precisando de voto, e pegar assim, eu tenho aquela vaga ali, mas não tinha como, se fosse avaliar a aptidão da pessoa para a vaga, então não sairia. Sim. Então tem essa relação também. Aí imagine depois de muitos anos, muitas pessoas que entraram pela necessidade do emprego, para ela acompanhar. Um outro ponto, mesmo que a pessoa entrou por paixão, né, pela educação, mas ela precisa acompanhar a dinâmica populacional. Uma nova geração nasce, então vem com novos problemas. E é necessário acompanhar. Uhum. Então, não é tão simples, não é todo mundo acompanhar, ter a energia. Sim. Então, assim, realmente, a educação ela é complexa por esses fatores. Agora, existem as falhas que a gente percebe, não é? Por exemplo, numa formação, como você está colocando, havia de se ter, né, a consideração pelos modelos de aprendizagem e que há profissionais que olham e há profissionais que não olham, que não consideram. Então, isso recai na questão do comportamento. Sim. De cada um. É o quanto eu me sinto responsável para fazer a minha parte. E aí, num contingente grande de profissionais, a gente sabe que cada um tem um comportamento diferente. Sim. Isso na educação, isso nas outras áreas, né, profissionais. Cada um tem um comportamento, cada um se sente responsável de fazer completo ou incompleto, de só defender o salário ou não, de ir além, de nem olhar salário. Tem pessoas que não olham nem o salário, mas sim o resultado que ela consegue produzir na vida das outras pessoas. Então, perpassa por tudo isso. E são todas as camadas. Né? Aí a gente vai falar, né, de quem está acima na hierarquia, de quem está dentro da situação. O secretário é o faxineiro, né? Isso. E de quem é o cliente disso também, que é o aluno. Porque você leva a sua boa vontade, você tem lá 25 alunos numa sala, ou 42 como eu já tive, ou 65 como eu já tive na mesma sala, mas é um percentual que você consegue alcançar. Uhum. Não é? Maria, o seu spoiler sobre tudo isso. Ela está só anotando ali, eu digo, não, vou deixar ela. É porque foram muitas questões antes que eu voltasse a falar. Deixa eu só fazer uma menção ao que eu disse, que não existe receita pronta, porque cada ser é um ser, é individual e aprende de formas diferentes. Claro que temos a LDB, que são norteamentos, né, para o funcionamento da educação.
houve um período onde teve os PCNs, que também era dada formação para os professores a partir dos PCNs, são teorias, né, de teóricos que testaram, como ela falou, talvez com uma turma pequena e não uma turma grandiosa, como 25, 30 e mais alunos. Em 2009, eu cheguei a ter 80 alunos em uma turma de 7º ano. Eu já estudei numa turma dessa. Pronto. E aí, dependendo do nosso lugar, do lugar da função que estamos assumindo, a gente vê dificuldades diferentes, né? E depois veio as diretrizes, né, Reginaldo, que é as DCNEs, né? E que traz o norteamento também, mas que vai fazendo uma adaptação de acordo com a realidade. E hoje temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz o currículo de forma que contemple mais os vários níveis da sociedade, vários ambientes, comunidades populacionais e cultura, né? Ela ainda é nova, hoje veio com várias outras nomenclaturas, o que era disciplina antes, hoje é componente curricular, e vai se modificando, e a gente precisa acompanhar essa modificação de nomenclaturas, no entanto, ter a essência de como funciona, de como vai chegar até o professor, até o aluno, até formar o cidadão, né? E o porquê de tantas problemáticas na educação. E Paulo Freire já dizia que se o ser humano, a pessoa for trabalhada na educação, o gestor não vai ter que trabalhar o assistencialismo. Então, trabalhar ali a essência dentro da comunidade, do que ele traz, porque o aluno, como ela disse, ele traz muito conhecimento. Um bebê, quando chega na creche, já traz, dependendo da idade que ele tenha, se for mais de 1 ano, ou até menos de 1 ano, já traz várias construções de palavras ali. Mas hoje a educação, ela trabalha também com um público que está acostumado, uma criança que ainda nem completou 1 ano, mas que já sabe mudar a tela do celular, porque já foi oferecido a ela. E como competir com essa evolução? E a educação ainda tem muito de antes, né, Reginaldo, do passado, da forma de trabalhar, que ela falou, o meu objetivo maior é fazer com que o meu aluno seja letrado, desenvolva a leitura, a escrita e compreenda o que lê e escreva o que objetiva. E aí é necessário, qual talvez a receita que eu utilize em sala de aula, o contexto social de lá de fora, que é o trabalhar o bilhete. O bilhete está onde hoje? O bilhete está na mensagem do celular, no áudio que se passa. Então, eu preciso pegar aquilo da vida do aluno lá de fora e trabalhar na escola. E que se eu fizer isso como base teórica, que ela vem fundamentar os nossos pensamentos e o nosso trabalho na sala de aula, no chão da sala de aula, no sentar com aqueles... o formato de U lá, né, o ciclo, e não aquela fila antiga, né, e que em alguns momentos também vai ser necessário a fila. Então, é trabalhar com a sistemática, mas evoluir de uma forma que possa fazer com que o aluno ele queira assimilar aquilo que você diz, Caio, que não conseguiu do passo a passo, mas que você conseguiu de outra forma. Então, a educação ela precisa contemplar esse crescimento que hoje você ama ler, sim, pelo que eu conheço, sim, pelo que as pessoas percebem, e o quão bonito
e inspirador foi ver vocês falarem de educação dentro do conhecimento de vocês. A Franciele dentro da prática que ela teve lá na educação. E você diante dos momentos que você teve na educação e que hoje você transmite o conhecimento para sua filha. E foi lindo quando você disse, eu chamo ela e eu prego desejando coisas boas para minha filha. E quantos pais que não faz isso, que diz que o filho, infelizmente, é um burro, que não aprende, que isso e que aquilo outro. Então, está aí talvez uma problemática muito grande para a educação, que é trabalhar esse desacreditar da população. Então, mas voltando àquele trabalho enfadonho, talvez, que você falou do caderno, fora da escola, do diário, do planejar, eu pergunto, e se não houvesse isso fora da sala de aula, o que a Franciele tinha de registro da vida do aluno? Porque ela planeja fora. E hoje o professor efetivo, ele tem o HTPC e o HTPI, que é um momento coletivo na escola com seus colegas para dialogar sobre como está a sua turma, o que você compartilha comigo e eu compartilho com você, que vai surtir um efeito maior na aprendizagem. Esse é o momento de HTPC nas escolas. E o HTPI, que é a minha preparação, o meu plano de aula, eu comigo mesmo e com os livros e com as pesquisas, para me preparar para a aula com o aluno. Existem esses dois momentos, e existe o momento com a secretaria, existe o momento com o coordenador escolar e diretor, com os gestores, com o pessoal da secretaria na escola. Mas assim, eu ainda vejo que a formação que algumas pessoas veem com maus olhos ou julgam desnecessárias, muito necessárias. Sim. Agora, desde que eu saiba aproveitar, dialogar, porque uma formação não é só eu que estou lá na frente que vou estar depositando um conhecimento em você. Porque não existe, a educação bancária, ela não existe. Tem as várias formas que eu assimilo. Tem o visual, tem o sinestésico. Tem as várias formas que eu desenvolvo, que eu aprendo, que eu acrescento no meu conhecimento. Então, a formação, eu ainda vejo que, através dela, você inspira o professor a ler mais, o professor pesquisar mais, e ela nos inspira também através dos temas que nós levamos, que nós falamos de educação mais significativa, que é trazer aquele conhecimento do aluno que ele pratica lá na vida social, no meio em que ele vive, valorizar na escola e fazer com que ele queira buscar mais e acrescentar mais ao seu conhecimento. Então, para mim, a formação ainda é um caminho. Agora, é claro, existe, como a Franciele vivenciou, uma situação de alguns profissionais, infelizmente, talvez não busque, talvez, não sei. E no momento não inspirou e não fez com que a Franciele sentisse segurança de utilizar aquele conhecimento com a turma dela. E que talvez não tenha momento, né? Nem o prazer de estar lá. Mas essa semana, na sexta-feira passada, eu estive em um seminário, a formação do LEEI, e no final os professores disseram como foi maravilhosa essa formação de hoje, foi melhor que a primeira.
muito melhor. Então, quer dizer, nós vamos estar melhorando, mas é através da leitura, da busca, como você vê nos seus livros que você lê, que a gente teve a satisfação de visitar a sua casa, de jantar com vocês, de falar sobre a educação, de falar sobre a fé. Inclusive, eu senti saudade, né, Reginaldo? A gente estava até falando. Vamos convidar o Caio mais uma vez, mais outras vezes, porque a gente sente saudade, o trabalho da família, como foi falado por vocês, a educação, ela vem de casa e ela perpassa, né, os portões da escola. Sim, né? a gente tem um desejo, eu tenho um desejo muito grande de mudar a educação no Brasil, não é só Olha, na minha, pretencioso, Brasil, tá, mas... E agora só que eu vejo, muita gente, vocês não vão falar sobre isso porque são parceiros de vocês de trabalho. E não tem como vocês falar dos parceiros de trabalho de vocês. Mas eu vejo muita gente trabalhando pouco, tirando muita foto. Tá entendendo? Hoje as escolas estão em um mau estado. Eu até falei isso no último podcast com a Sara. Os recursos, né? Os recursos que são gastos desnecessários quando se poderia gastar com necessidade, porque fica esperando pelo gestor ou por alguma outra eventualidade. Porque as escolas, descobri que as escolas têm um caixa, e esse caixa ele não é utilizado para aquela determinada função. Se tem um bebedouro quebrado, o bebedouro fica quebrado durante todo o mês, enquanto a própria secretaria não envia um para eles. E aí os diretores, eles não gastam esse dinheiro com isso. Já vi muito, e inclusive já trabalhei em algumas escolas, que isso ocorria, isso acontecia. São duas modalidades do recurso. E hoje eu vejo muito gasto desnecessário com festas de finais de ano lá na minha cidade. Assim, foi uma questão introduzida aí pelas possibilidades previstas na legislação da diversificação, os projetos pedagógicos, e eles devem aproveitar os ensejos da comunidade. Então, claro, as pessoas às vezes acabam misturando um pouco os conceitos. Uma coisa é você ter um projeto ali bem trabalhado, com foco no desenvolvimento educacional, pegando como base os recursos culturais da localidade. É para ser assim, né? E aí você trabalha. Algumas pessoas distorcem um pouco e podem ir lá só para o lado da festa e não ir para o lado que... 99% vai pelo lado da festa. Então pode acontecer. Como se trata de muitas pessoas, são muitas visões. A interpretação, né? Então são muitas pessoas, cada um interpretando ali de uma forma. E, enfim, tem esse viés aí também que a gente percebe. Eu não concordo com toda festa que eu vejo. Principalmente essa posso falar? Ela fica incomodada porque os temas são polêmicos e eu boto vocês não achar justo. Ele pula fora, né? Deixa a gente aqui. No estreito. Mas principalmente, assim, eu vejo assim, se for festas culturais, tudo bem, né? Porque teve aí o desfile cívico da cidade. Foi lindo. Foi uma coisa que eu observei assim, eu digo, bicho, que gasto necessário. Tá entendendo? Que bom, né? Que gasto E necessário. ali inspira muitos alunos. Tá entendendo? Um gasto super energiza. necessário. Quando aquelas crianças fizeram aquele livro, tem um livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que as crianças entraram ali, o filme ficou muito lindo, ficou muito maravilhoso. Viajamos no tempo. Então, parabéns para a gestão por causa disso. Mas tem uns gastos de finais de ano com festas de
ABC. Não, Formatura do ABC. formatura do ABC, formatura da quinta série para sexta, formatura da sétima para oitava. Isso é inexistente. Isso só vai gerar bebedeira, porque eu fui para uma, só gerou bebedeira, gente bêbada lá, desnecessário. Eu tô falando, não precisa vocês comentarem sobre isso. Eu tô falando porque Mas eu tô na posição de pessoas descomprometidas com essas coisas, tá entendendo? Eu só estou transmitindo para vocês que vocês são coordenadores. E por ser coordenadores, por ser do Conselho de Educação, dizer não. Se tiver alguma coisa que seja da competição de vocês, da competência de vocês, você chegar, não, vamos. Olha, vê aquele podcast lá e vê o que aquele cara tá falando. Porque eu não estou falando do que eu acho. Eu estou falando do que eu vejo e do que eu ouço. Eu nunca falo do que eu acho. Porque se eu for falar do que eu acho, aí vai ser pior. Tá entendendo? Nossa. Se eu for falar do que eu acho, vai ser pior. Eu tô falando do que eu vejo e do que eu ouço das pessoas. Eu nunca falo do que eu acho. Se eu não falar do que está escrito, que é na Bíblia, eu falo do que vejo e do que escuto. Aí tá para vocês dois, se vocês quiserem comentar. Se vocês não quiserem, a gente vai para um outro tema. Não, eu quero ainda voltar à sua fala anterior. Assim, sabe, Caio, eu não vejo da forma que você vê ou que outras pessoas veem, talvez, como você disse, porque porque eu estou na secretaria. Eu vejo que o recurso que vem, ele na verdade, ele tem duas... A questão do recurso, eu trabalhei na gestão desses recursos, na orientação, né? Da gestão dos recursos das escolas, das UECs, que são os caixas escolares, e que tem um conselho para administrar e avaliar onde deverá ser aplicado melhor o recurso. Então, tem as duas modalidades, que uma para o patrimônio, né, que são para bens duráveis, e outro para o expediente. Então, se o bebedouro quebrou, mas ele não é um equipamento, não é um material de expediente, como papel, caneta. E se o percentual que está lá na conta da escola é só do expediente, então não pode comprar, não pode resolver a questão do bebedouro. Embora tenha a questão só da manutenção, assim, reparo, também tem. Aí já pode ser utilizado, se não for gasto todo. Mas então, assim... a escola tem que ter esse cuidado, porque quando ela gasta errado, ela tem que devolver. E aí, se já gastou, quem devolve? O diretor. Ele tem que achar. Mas o Ministério... O salário do diretor é bom, dá para voltar. O FNDE, ele pega de volta porque se foi gasto de forma errada, né? Que sendo com intenção ou não intenção, se foi equivocada ou não a ação da direção, tudo bem? Tem o conselho lá para aprovar, mas tem essas questões também. Um outro probleminha aí, eu acabei de falar aqui, um outro probleminha aí é o volume de recursos. De fato, eu observando o volume de recursos que a escola recebe diretamente, dificilmente é suficiente para suprir as necessidades da escola. E de um ano todo. Porque se recebe em uma parcela, acredito agora, já, talvez, no mês de março, às vezes acontece 2 repasses, mas é para o ano todo. Então tem que ser muito bem calculado, muito bem discutido. Então requer muita gestão, né, para poder resolver. E aí, quando a gente se depara com... Aí vai depender também do público, né, do alunado ali, se as pessoas não conservam o que tem, você sabe que é um problema, não. Né? Existe vandalismo em todo canto. Sim, existe. Existem pessoas boas em todo lugar, né? Principalmente alunos. E não preserva o bem da escola, porque acha... Quando eu dava aula, os meninos... isso aqui é do governo. Eu era um desses, né? Aí que não preservava. Então, eu numa aula, eu perguntei assim, vem cá, me diz aí, quem é governo? É o governo. Sim, o governo somos nós. Isso que você está fazendo, você está quebrando, danificando material. O que é que vai acontecer? O governo simplesmente vai ter que recalcular e nós vamos ter que trabalhar mais para retirar os nossos próprios impostos. Não é o governo que vai gerar o dinheiro.
Então, alguns não pensava nisso. O governo, ele não está lá usando aquele bebedouro. Quem está usando somos nós. Então, tem algumas burocracias que tanto vai fazer com que seja melhor gasto o recurso, quanto vai fazer com que talvez no início do ano houve várias necessidades, que é quando chega ao repasse, aí é visto por pais, que existe um conselho formado por pais e funcionários da escola e alunos também, dependendo da faixa etária, né? Que eles podem opinar, sabe, Caio? Então, se eles optarem por um instrumento que talvez não tenha a funcionalidade que eles julguem no momento, a escola vai pagar por isso. E depois não pode consertar o bebedouro quebrado porque não tem recursos. E quem vai fazer isso? A prefeitura, através da secretaria. Então, existe uma burocracia que, na maioria das vezes, as pessoas que não estão lá não compreendem. Entendeu? Que é o caso. De licitação, processo tem toda uma sistemática que acaba fazendo com que talvez não aconteça no momento necessário. Né? E a gente que está lá, a gente compreende isso. Claro, eu estou na parte pedagógica, eu não estou nessa parte de recursos, eles poderiam falar melhor sobre essa parte. O diretor, ele vivencia muitas dificuldades também, não é fácil ser gestor. Assim como você deve compreender que não é fácil ser um diretor de um determinado setor de uma empresa. Sim. Né? Claro que lá a empresa, ela está... É mais fácil, menos burocracia. É menos burocracia. É só chegar, comprar e pronto, né? Lá não, lá no setor público já é mais difícil. Não pode decidir. Pega o pior material pelo valor mais alto e ainda tem 6 meses para chegar. São muitas situações. Assim, né? A gente... acaba, eu não recordo a sua anterior colocação, mas basicamente... A questão das festas, eu não... A questão das festas, dos projetos, eu já vejo com outros olhos. Claro, você falou aí, mais foto do que trabalho. Foto hoje é registro também. Eu preciso registrar o que está acontecendo. Certo? Hoje, na evolução da história, assim como antes tinha os desenhos, né, sim, que registrava a história, hoje são as fotos provam. Claro que em alguns momentos, em algumas situações, às vezes vai além do registro, registra algo a mais, claro, existe isso, sim, também. Sim. Mas os projetos, as festas das escolas, eu não sei com relação ao pensar das pessoas que vêm. Eu vejo a formatura do ABC como importante. E eu lhe digo por quê. A do ABC para o primeiro, tudo bem, sim, né? Que é aquelas crianças ali que elas vão ter. Isso, mentalmente, eu até acho interessante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, antigamente tinha aquele registro de uma foto com o diploma e tal. E aquilo ali, se você apregar a gente sabe da mentalidade do nosso subconsciente, como ele trabalha. Então, ele vai dar um respaldo melhor para que você visualize você se formando, e lá no futuro você pode se formar também. Como eu nunca tive uma dessa, aí eu não me formei. A minha esposa já se formou. Eu tive uma dessa. A foto. Não teve a formatura do ABC, por exemplo. Não tinha na época. Pronto. Então, a maioria que eu vi... Eu estava prestando atenção nisso. Eu gosto de prestar muita atenção nessas coisas. A maioria das pessoas que tiraram essa foto, 80% elas conseguiram se formar. Por quê? Porque elas visualizam ela todos os dias sendo formada. Inspirou. Aí da quarta, do primeiro então, também. Inspirou. Então, agora, querendo ou não, é uma sensação de conquista, tanto para a criança agora como demais. De almejar, entendeu? Agora as demais. Não, mas existe. Olha, Caio, não vamos generalizar, entendeu? E eu vou lhe dizer, todos os projetos
existe o lado que talvez não seja o benéfico, mas existe sempre o lado benéfico, sabe? Depende do nosso olhar. As formaturas, elas geram inspiração. E hoje, em Limoeiro de Anadia, nós temos alunos saindo da creche, lendo e escrevendo. E interpretando também, lendo fluentemente, nós temos. Então, cada projeto, o projeto ele deve surgir de uma necessidade da comunidade. Que você falou de duas, né, do Joá e da Jurema, que eu já estou inspirada a conhecer. Portanto, que eu ouço vocês falarem. E também vivencio lá no meu trabalho, como eu ouço falar do Jequiá, que é tão distante, e que me inspirei em ir lá visualizar aquela comunidade, ver a problemática. Então, um projeto ele deve nascer de uma problemática. Por quê? Porque se ele nasce de uma problemática, você almeja resolver ou totalmente ou parcialmente, depende de como for trabalhado, aquela problemática. Então, o objetivo maior, geral de um projeto é esse. A gente já vai terminar. Mas só para a gente chegar a um... Mas a senhora não acha que é, assim, uma... Como é que eu posso falar? Meio incoerente, não era essa palavra, mas é meio incoerente a gente fazer festas para uns e para outros, não? Como assim? Seja mais claro. Vamos supor, do ABC, aí do nono. Aí de uma determinada escola, mas tem escolas que não fazem. Pronto, lá no Jequiá não vai fazer. Sendo mesma turma? Mesma turma, sendo mesmo. Na verdade, Caio, é uma festa particular. Você já deve ter feito um aniversário seu, da sua esposa ou do seu filho. As coisas, né? O povo teve que levar as coisas. Foi lá só para pagar. Aí tem muita gente que não tem dinheiro para levar e vai se endivida para fazer aquilo ali. Eu acho que Ou deixa de fazer. Eu acho que isso aí Talvez caia na questão... Talvez seja um gargalo, né? Como você está colocando. Para uns e para outros não. Eu acho que... Eu esqueci a palavra, rapaz. Estou com ela na mente, mas esqueci. Mas eu não concordo. Eu compreendo em parte esse seu não concordar. No entanto, Caio, quando as festas geralmente são nas creches. Algumas escolas também fazem, claro. E a população gosta, inclusive a comunidade que você vivencia, a festa é assim... Porque as pessoas, a maioria são exibidas mesmo. Não sei, mas lá é diferente. Mas olha só, eu sei das dificuldades, né, da população no geral brasileira. No entanto, quando a gente almeja algo, a gente se esforça para aquele algo acontecer. No caso de uma festa, por exemplo, a festa da educação, a formatura do ABC. Eu nunca imaginei que eu iria estar discutindo, mas você colocou. Ai, meu Deus. Me dá sabedoria, porque não é fácil falar desse assunto. Pode sim fazer. Mas deixa eu só fechar e aí eu já passo para você. Quando a gente almeja algo, a gente se esforça, dá o nosso melhor e o nosso máximo. E eu vou falar da formatura do ABC, mais direcionada a uma comunidade que é o PELEV. Eu não vou me remeter às outras, certo, porque eu sei do esforço que as famílias fazem, e aí você colocou que leva também o material para comemorar ali na sua turma, na sua família. E a escola jamais teria como arcar com isso. Então, é necessário que, dentro de um todo, haja
comemorações de equipes, digamos, que no caso é a família. A cooperação. Há um planejamento desde o início do ano, onde os pais vão se esforçando para que aquele momento possa acontecer. E existem pais, inclusive aqui desse município, que coloca a criança lá almejando essa festa. Você sabia disso? Não. Pronto. Mas aí criou-se essa cultura e não se pode, de certa forma, voltar atrás, porque algumas famílias estão almejando participar. Então, é feito da melhor forma possível, com o melhor planejamento possível. Claro que vai acontecer. Existem famílias que não conseguem participar e que há a partilha para que ela participe com qualidade. Agora, é claro, é delicado falar sobre esse assunto. Não é fácil. Eu estou falando de um todo, não estou indo para pontos, porque é delicado. Mas quando a gente se esforça, quando a gente se planeja e isso acontece, as coisas dão certo. Se satisfazer. Claro que existem essas problemáticas, eu compreendo. E tudo vai existir, né? Tudo vai existir. Mas eu vejo uma magia, sabe, Caio? Na festa do ABC. Apaixonada pela educação. Quando a gente é apaixonado pelo que fazemos, pronto, eu acho o empreendedorismo a coisa mais linda do mundo. Eu acredito que todas as pessoas deveriam abrir sua própria empresa. Porém, nem todos podem e nem todos vão ser, porque nem todos têm a mesma sensibilidade que a gente tem. Ou desenvolveram as habilidades necessárias, né? Então, a escola e a educação, ela precisa, eu acredito que melhorar nisso, que é desenvolver as habilidades inerentes às necessidades que a pessoa, que o ser humano tem. Né? Quando ela conseguir isso, quando a educação conseguir isso, que não é fácil, eu acredito que a população nacionalmente vai se realizar mais, vai conseguir melhor seus objetivos. Eu acredito que na escola deveria ter empreendedorismo, deveria ter educação financeira, deveria ter educação emocional, deveria ter oratória e comunicação. E se eu lhe disser que tem? E política. Tem algumas, a maioria dessas tem. No entanto, a parte delas, tipo a educação financeira, ainda está deixando bastante a desejar, mas existe. E aí vem a questão da formação, Franciele. Entendeu? A formação para que esse currículo aí seja realmente contemplado. E eu acredito e vejo já que ela já está, porque a socioemocional, ela em 10 competências da BNCC, a maioria delas trabalha socioemocional hoje. Tem a competência socioemocional e tem a competência voltada para a tecnologia. Sim. Essas duas competências estão entre as 10 competências da BNCC. Mas eu acredito que um professor, ele não um professor normal, assim, de matérias isoladas, ou de matéria, ele não tem competência de ensinar empreendedorismo, até porque ele nunca empreendeu em nada, assim, nenhuma empresa, tá entendendo? Um professor de comunicação e oratória, a não ser que ele faça um curso específico para isso. Né? Ô Caio, quando você lembra do período que você participava de seminários onde você apresentava algum conteúdo na sala? Sim. Está trabalhando a oratória. Agora, o que é que falta, Caio? Ser mais explicitado, deixar mais claro na fala que está trabalhando isso, talvez. Também ser entendeu? Talvez seja isso, porque no meu tempo, por exemplo, eu vou citar um exemplo que foi, a professora me perguntou qual era o Dia das Mães no mês de maio, e no ano era no dia 9.
E eu respondi, é dia 9. E ela não aceitou a minha resposta porque eu disse o dia. E o dia muda de acordo com o ano. É o segundo domingo de maio. No entanto, naquele ano eu estava correta. Então, tem algumas coisas que ficam implícitas e não explícitas. Mas já existe o trabalho. Claro que precisa enfatizar mais. A gente já percebe a introdução desses temas, né? A gestão emocional já vem sendo tratado. Inclusive já é oficializado, né, pela BNCC, e também outras questões que a população vai exigindo, e a escola ela tem por obrigação mobilizar a comunidade para resolver as questões da própria comunidade. Então, ela vai procurar trabalhar as questões da comunidade de acordo com os recursos da comunidade. Por isso, você observa aí essa disparidade entre uma comunidade e outra para tratar de um mesmo evento. Né? Seria uma das questões. Então, assim, mas oficializado ou explicitamente posto, não tem esses conteúdos que você colocou. Estão embutidos ali no currículo. Não como diretamente disciplina, mas inclusos em disciplinas. Então, eu trabalhei em uma comunidade que a gente trabalhava essa questão do empreendedorismo através de um projeto chamado Feira da Pichincha. E aí era onde a gente levava coisas, recebíamos, a escola como um todo recebia muitas doações de todas as pessoas ali, da comunidade escolar, dos pais de alunos. Temos esse trabalho lá. E a gente falava para os alunos, olha, tem coisas que vocês podem comprar. E era onde a gente trabalhava também em paralelo o sistema monetário. E aí eles conheciam as cédulas e fazia todo o cálculo de quanto vale, quanto é o troco, quanto eu preciso, o quanto falta para comprar tal objeto. E era muito, muito interessante esse projeto. Inclusive existia o espaço na matriz para que a escola coloque qual é uma disciplina que seja local para trabalhar uma necessidade local. Então, se a educação financeira for entendida pela comunidade, e aí hoje seria mais em âmbito municipal, né? Então, o município ele vai pegar uma temática e vai introduzir uma disciplina que não tem nos outros municípios. É própria desse município. E aí, claro, entram as discussões para avaliar qual seria a temática mais importante no momento para se introduzir ali como uma disciplina. Sim. Eu tenho certeza que aqui a Maria chegou e disse, rapaz, no último podcast que eu assisti, você estreitou a Sara, botou na saia justa. É porque não foi diferente, né? Agora não foi diferente. Até aqui. Mas é porque quando a gente se propõe a fazer o melhor, e ser o melhor, além de fazer ser o melhor, porque se vocês estão aqui é porque vocês são os melhores naquilo que eu propus. Como eu disse a Sara, eu disse, olha, eu pesquisei bastante as pessoas que era para trazer para cá. Eu não estou trazendo para cá o Reginaldo para cá porque eu já fui no podcast do Reginaldo. Não, eu estou trazendo porque ele tem resultado. Juntamente com a Maria tem resultado. São 50 anos juntos, os dois, na educação. Juntando a carreira dos dois, né? Dá 50 anos, um com 28, outro com 22 anos de carreira. Dentro de um ambiente escolar institucional, onde a gente vê muitos problemas. E esses problemas, eles têm que ser abordados e abordados para o público. Por quê? Porque é muito fácil a gente criticar, né? Chegar aqui e fazer a crítica é muito lindo, jogar para cima do gestor. É muito lindo. Eu amo fazer isso, né? Agora, vocês se resolvam, né? Vocês se resolvam. Porque se for nas casas que eu construo, as pessoas vão olhar os problemas e vai dizer, olha, tá aqui. Aí eu tenho que olhar, bicho, será que é verdade? Aí eu tenho que analisar e tentar resolver, sanar aqueles problemas das minhas casas.
né? Eu tenho um problema muito grande de celular, porque no momento desse eu não posso atender um celular de clientes. Aí o cliente, ele quer que seja de imediato, tá entendendo? Bicho, você é ruim de celular. Eu digo, não, depois a gente conversa. Eu gosto de conversar pessoalmente, eu não gosto de conversar muito por celular, né? Apesar de ficar muito tempo nele, não gosto de conversar por celular, mas é um problema a tentar ser resolvido constantemente. É dar uma atenção melhor para os meus clientes. E eu agradeço muito por vocês virem aqui. Para estar sentado aí tem que ter peito, né? Tem que ter peito. Como eu já falo sempre, eu não tenho essa educação toda institucional, mas eu gosto muito de questionar. Gosto demais, eu amo questionar tudo. Eu questionei tanto a Deus que eu me tornei adepto de Jesus, né? Eu questionei tanto a Jesus que eu me tornei adepto de Jesus. Então, para você, eu fui questionar ele em pontos específicos, aí ele me ensinou através do que está escrito, porque tudo está escrito, né? Que é uma coisa que eu acho que também no ambiente institucional deveriam falar mais da Bíblia, porque a Bíblia é um manual do ser humano. A Bíblia, ela ensina coisas extraordinárias, principalmente ela ensina a nós termos controle emocional, porque tudo vem do Espírito, né? Tudo vem do Espírito. A gente quer botar o intelecto na frente, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas na realidade tudo provém de dentro. Todos os princípios estão lá. Se eu tô aqui na frente de um mestrando, na frente de um ex-secretário de educação, de uma mestranda, de um ex-secretário de educação, é porque é por Deus. Porque se fosse por mim mesmo, eu era o terceiro da turma, sempre, de trás para frente. Tinha aquele que era pior, tinha aquele ruim e tinha o ruinzinho. Eu era o menos pior, eu era o menos pior de todos eles. Os professores tiveram muita... Vocês não tiveram, não, a chance de ser meus professores, não. Eu vou trazer um professor meu aqui. Quando os professores olhavam a lista, poxa, peguei o Caio. Aí os outros todos comemoravam. Não, porque eu acho que hoje eles vão dizer, não, você era um menino bom, porque quando a gente dá resultado, você é um menino bom, né? A gente não dá e diz, você não prestava mesmo, mas para a glória de Deus, né? Eu sempre digo assim, para a glória de Deus, eu tenho pessoas que são referência, que sentam na minha mesa, graças a Deus vocês sentam na minha mesa, me ensinam bastante e eu agradeço muito pela tua vida, Maria, pela tua vida, Reginaldo. Vocês são exemplos, vocês não estão aqui de qualquer jeito, nem caiu de paraquedas, é porque tem verdadeiramente resultados naquilo que se propõe a fazer, né? Seja na educação institucional, seja na educação dos filhos. Você educou seus filhos muito bem, o Reginaldo também muito bem, o Jefferson, o espetáculo, a Milena é outro espetáculo, sua filha é um espetáculo, pequenininha, mas um show, tá entendendo? Então, eu conheço a história. A Bíblia diz que pelos frutos se conhecem as árvores, né? Então, antes de eu me conectar com as pessoas, eu tenho que conhecer os frutos dela, e os frutos de vocês são extraordinários. Agradeço. Nos encaminhamos para o final de mais um podcast. Não esqueça de assistir, curtir, se inscrever e compartilhar essa mensagem que foi falada aqui com outras pessoas para acrescentar na vida de cada uma delas. A vocês, eu quero agradecer, né, por ter estado aqui conosco esse tempo. E eu quero indicar para vocês, e para vocês, não sei se já assistiram, um filme que a Maria me lembrou aqui, no início da fala dela, quando ela disse que ela aprendeu a ler com o pai e a mãe em casa, que o pai ainda não sabia ler, mas mesmo assim a ensinou. O nome do filme é Mãos Talentosas. Já assistiu? Ah, maravilha, então. Não lembra essa história? Que a mãe do ator principal, ela não sabia ler, e aí ela conseguiu emprego, e mesmo assim ela insistia em fazer as tarefas com as crianças, mesmo sem saber ler, e ela deduzia pelo gaguejar das crianças qual era a palavra que elas estavam querendo falar. E ela conseguiu um emprego, vou dar só o spoiler do livro para deixar vocês com vontade de assistir, do filme, perdão. E ela conseguiu um emprego na casa de uma pessoa
que tinha muitas posses, e ela se deparou com uma gigantesca biblioteca. E ali ela teve a ajuda do patrão para aprender a ler e conseguiu ajudar e incentivar os filhos ainda mais no que se refere à educação. Esse filme foi uma inspiração para mim e com certeza vai ser uma inspiração para você. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. E, mais uma vez, agradecer a vocês por terem estado aqui. Faltou coisa, né, que a gente queria falar. Quem sabe um próximo episódio para tratar de todos os assuntos. Eu estou grato, né, pelo convite. Estou feliz por estar aqui, né? E fiquei sem palavras até pelas suas considerações, mas eu quero aproveitar e falar que cada um procure fazer o que há de melhor e incentivar as pessoas, né, as demais pessoas a fazerem também, porque é assim que a gente vai minimizando os problemas da sociedade. Né? No mínimo a gente não alimentá-los, e sim, já que a gente não pode resolver, combater de vez, mas que a gente, com a própria ação, consiga incentivar os outros e aumentar, né, criar sinergia em prol de uma sociedade cada vez melhor. Então, gratidão. Eu quero agradecer, né, por vocês lembrarem da gente, fazer essa referência de qualidade, de bons gestores, talvez, bons pais, de uma construção para uma sociedade melhor. E eu quero deixar o convite para os dois participar. O Caio participou lá do nosso HeloCast. Eu não estava presente, mas hoje eu quero deixar esse convite para vocês, agradecer por esse momento e dizer que cada um que receber um novo desafio, aproveite a oportunidade de aprendizado e conhecimento diante do desafio. Pegue e leve para si, porque nós todos temos um dever aqui a cumprir. Né? E gratidão pela pessoa que vocês são, por acolher a gente, por ter essa amizade com a gente, uma certa admiração que é recíproca. Eu quero lhe dizer, Caio, que se fosse no tempo que você estava estudando, eu tinha anseio em ter você como aluno, mesmo com as suas problemáticas que você fala. Eu acredito que pessoas como você ficam mais no nosso coração, porque independente da forma, na nossa mente e na nossa construção de vida, independente da forma que você age lá, a gente busca muito mais respaldo e forma de agir e contemplar na sua aprendizagem. Alguém lhe inspirou, e você falou de uma professora que foi a Genilda, que é minha colega, e o bom é que a gente inspire os outros. Eu sei que no mundo do empreendimento você é inspiração, no mundo da família você é inspiração, no mundo da religião. A fé, ela move montanhas. Então, o que dizer a mais? A construção que vocês, enquanto família, quantos fazem? Né? Os questionamentos, os desafios, eles movem o mundo. As perguntas movem o mundo. E as suas perguntas, os seus desafios lançados no podcast, que eu vim morrendo de medo e foi além do que eu pensava ainda, não em um campo, mas em outro. Mas foi muito bom. Eu vou levar muita coisa boa de tudo que foi tratado aqui e em busca de mais respostas, de uma melhoria para a minha profissão e para a minha vida. Nós vamos fazer da educação institucional a melhor do mundo. Com fé em Deus, e eu acredito nisso. E vai nisso. Começar de uma cidade pequena chamada Limoeiro de Anadia. Que Deus abençoe, Deus proteja, Deus ilumine. Como a Franciele falou, curta e compartilha, comenta. Estamos abençoando muitas vidas, muitos feedbacks muito bacana. E até o próximo podcast, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.